E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Vamos dar início então a mais uma das nossas videoaulas, mais uma semana, e a gente vai fechar hoje os assuntos para a avaliação de semana que vem, tá bom? Vamos lá. Então, nessa aula de revisão, a gente vai relembrar um pouquinho o que a gente viu sobre o processo de independência do Brasil e a Revolução Francesa, e como um evento está ligado com o outro. Para começar então, falando da Revolução Francesa, a gente precisa relembrar a situação da França antes de começar de fato o processo de revolução. Então, a gente teve a Guerra dos Sete Anos, que prejudicou financeiramente, economicamente a França. A gente também teve os problemas no campo, que foram períodos de colheitas ruins, de muitas chuvas, então a plantação não estava dando muito certo nesse período. A gente também teve a crise da manufatura, que foi o período em que a Inglaterra está começando a se industrializar, então a manufatura, a produção de artigos de forma manual não está mais dando tão certo, porque a indústria ela consegue fazer isso num ritmo bem mais rápido. A gente também tem os gastos da corte francesa, que mesmo com a situação ruim da população em geral na França, a corte francesa continua gastando com banquetes, com roupas, mantendo o estilo luxuoso de vida que eles tinham, mesmo que a situação na França da população em geral fosse bem ruim. Também o iluminismo, os princípios do iluminismo, a questão da valorização da razão, do pensamento, vão contribuir para um sentimento de indignação ficar ainda maior na população. E também a questão dos Estados Gerais, que eram o grupo que se reunia, era convocado pelo rei para auxiliar em algumas decisões. E quando a situação fica ruim na França, o rei ele reúne os Estados Gerais para tentar aumentar os impostos. Lembrando que nos Estados Gerais a gente tinha o primeiro estado, que era formado pelo clero, a gente tinha o segundo estado, que era formado pela população nobre, e a gente tinha o terceiro estado, que eram todos os demais setores. E quem pagavam esses impostos eram somente o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. Então, quando o rei reúne os estados gerais para tentar aumentar os impostos, isso recairia sobre o terceiro estado. E não era o que esses caras queriam, já que só eles pagavam impostos e agora o rei estava sugerindo que eles pagassem ainda mais. Então eles se rebelam, eles ocupam uma das salas do palácio, conhecida como a Sala do Jogo da Pela, e eles dizem que de lá eles não vão sair enquanto o rei não resolver o problema. O rei, a princípio, vai concordar em atender às reivindicações do terceiro estado, mas na verdade ele está mobilizando o exército dele para remover o terceiro estado do palácio à força. Então se forma a Guarda Nacional para proteger o terceiro estado e os seus interesses. Os revoltosos eles estabelecem uma Assembleia Constituinte para elaborar uma constituição que favorecesse a eles, e o rei é coagido a aceitar essa constituição que estabelece uma monarquia constitucional, ou seja, o rei está ali, mas ele tem que se submeter às vontades de um parlamento. O rei, nessa situação, ele foge e auxilia forças estrangeiras, especialmente as austríacas, para tentar invadir o próprio país, a França, e acabar com a revolta. Nesse meio tempo, a revolta ela já se espalhou por outros setores da sociedade, as ruas da França estão completamente tomadas pelos revoltosos, e o símbolo mais importante da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão onde ficavam os presos políticos. Quando os revoltosos invadem e destroem a prisão, libertando ali os prisioneiros políticos, isso é um grande marco para a Revolução, de que a autoridade do rei agora ela está desvalorizada dentro da França. Vão surgir os dois grupos que vão disputar o poder ali no terceiro estado para ver quem é que vai assumir o controle, são os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, eles queriam mudanças mais imediatas, eles eram um pouco mais radicais, liderados pelo Robespierre. E a gente tinha os girondinos, que era um grupo mais moderado, que queriam um acordo com o rei, tentar essa mudança de maneira mais gradual, enquanto os jacobinos queriam uma mudança rápida e imediata. No primeiro momento, os jacobinos eles têm mais apelo popular por essa questão de querer mudanças imediatas, querer melhorias imediatas, então os jacobinos assumem o poder durante a Primeira República Francesa. Só que, conforme o tempo vai passando, vai se estabelecer na França o Reino do Terror, imposto pelos jacobinos. Eles começam a se voltar contra todos que são contra o seu governo. Qualquer um que tivesse críticas aos jacobinos seria perseguido e, eventualmente, durante o Reino do Terror, esses caras são presos e mortos na guilhotina.
Inclusive, durante o Reino do Terror, o próprio rei, que estava preso depois que ele tenta fugir da França, também é morto na guilhotina. Os jacobinos no poder, esse reino do terror, esse clima de tensão, vai desfavorecer os jacobinos e vai fazer com que a população fique insatisfeita com esse governo, que mata qualquer um que fale contra ele, e aí os girondinos vão assumir o poder e estabelecer o diretório. Vai surgir nesse momento um general que está com muito prestígio, que ajudou a repelir as invasões à França, que era o Napoleão. Os girondinos eles se estabelecem no poder, eles executam o restante dos jacobinos e estabelecem ali o diretório. Só que ainda assim as mudanças não vieram e grande parte da população continua insatisfeita. E aí tem esse cara de grande destaque, o Napoleão, que tá com prestígio, ele é um cara carismático, e aí eventualmente ele vai se encaminhar para o governo da França. Então o governo dos girondinos, do diretório, estava enfrentando problemas administrativos, e aí o Napoleão dá um golpe de estado, acaba com o diretório e estabelece o consulado. O consulado, a princípio, foi formado por 3 figuras políticas, Roger Ducos, Sykes e o próprio Napoleão. Só que o Napoleão era a principal figura política e era conhecido como o primeiro cônsul. As ações do consulado sobre o domínio do Napoleão foram importantes para restaurar e unificar a França. O governo do Napoleão está dando certo graças a essas medidas, e aí, se aproveitando disso, o Napoleão recebe o título de cônsul vitalício. 2 anos mais tarde, ele recebe o título de imperador. O Império Napoleônico se expande e cresce cada vez mais, só que ele vai enfrentar um grupo, uma coalizão de países que são contrários a esse Império do Napoleão. Napoleão tinha uma rixa especificamente com os ingleses, e aí ele estabelece o bloqueio continental. Portugal acaba violando esse bloqueio, e aí o Napoleão se encaminha para invadir Portugal. Nesse meio tempo, sabendo que a invasão estava vindo, a família real portuguesa deixa Portugal e vem aqui para o Brasil. O Napoleão, quando ele tenta invadir a Rússia, ele passa por um período complicado, os russos têm uma boa tática para se defender, e aí o exército do Napoleão é derrotado em território russo. Lembrando que o Napoleão já estava enfrentando oposição de outros países, e com essa derrota na Rússia, ele acaba ficando cada vez mais fraco, mais desfavorecido, e o Império do Napoleão eventualmente chega ao fim. A França restabelece a monarquia, mas o Napoleão foge do exílio dele, retorna para a França e dá início ao governo de 100 dias. Mesmo assim, ele é derrotado e, eventualmente, ele é reconduzido à prisão na ilha de Santa Helena, onde ele fica até a morte dele. Depois dessa situação, vai se estabelecer o Congresso de Viena para reestruturar a Europa e devolver a soberania para os países que foram conquistados. Quando a família real chega aqui no Brasil, devido a essa fuga e à invasão do Napoleão a Portugal, o Brasil vai passar por uma série de mudanças estruturais para tentar dar conta da condição de vida que a família real esperava aqui do Brasil. Só que essa mudança acabou gerando também um aumento no custo de vida e os preços dos produtos em geral se elevaram. Vão surgir partidos que tinham opiniões diferentes sobre o que a corte deveria fazer no Brasil. A gente tinha o Partido Brasileiro, que queria a monarquia e a permanência da corte, o Partido Português, que defendia o regresso da família real para Portugal, e os liberais exaltados ou radicais. Lembrando que nesse momento, o Império Napoleônico já chegou ao fim, o Congresso de Viena aconteceu, e aí o Congresso de Viena decretava, entre outras coisas, que as nações deveriam retomar os seus lugares. Isso para Portugal significava que eles deveriam retornar a Portugal e voltar com a sua estrutura administrativa para lá, coisa que eles tinham trazido aqui para o Brasil quando eles fugiram. O custo de manter a estrutura do governo aqui do Brasil era alta, Dom João ordena o aumento dos impostos e isso vai gerar um desconforto em outras províncias, que vai levar à insurreição pernambucana, que a gente falou mais detalhadamente lá na aula 6. Vai ocorrer em Portugal um movimento conhecido como Revolução do Porto, que visava transformar Portugal em uma monarquia constitucional e submeter o Dom João aos poderes do parlamento. Sob muita pressão, o Dom João acaba retornando a Portugal, mas deixa o filho dele, o Dom Pedro, como príncipe regente. Isso desagrada as cortes portuguesas, porque significava que o Dom João não ia se submeter completamente às exigências de recolonizar o Brasil. Depois de algum tempo, o Dom João envia a carta para o Dom Pedro I pedindo que ele volte para Portugal e acabe com a sede administrativa aqui no Brasil. Em 9 de janeiro, Dom Pedro ignora as ordens de Portugal e diz que não vai partir, e esse dia fica conhecido como Dia do Fico. Isso faz aumentar cada vez mais as tensões entre Brasil e Portugal,
entre o Partido Português e o Partido Brasileiro aqui no Brasil, e o Dom Pedro vai estabelecer a soberania do Brasil através de um decreto que diz que todas as ordens vindas de Portugal devem passar por ele antes de serem cumpridas. Dom Pedro recebe um ultimato para retornar a Portugal, mas não atende, e em 7 de setembro declara a independência do Brasil. No mesmo ano, ele é coroado Dom Pedro I, imperador do Brasil. Portugal, a princípio, não aceita a independência do Brasil, mas depois de um tempo e de um acordo, eles assinam o Tratado de Paz e Amizade e o Brasil finalmente se torna independente. Então é isso. Espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem entendido. Se não, enviem as dúvidas. Semana que vem é a nossa avaliação, então estudem bastante. Eu vou deixar em anexo também um arquivo com os conteúdos que vão cair. Estudem, estudem, estudem e boas provas semana que vem, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.